está se preparando para ver o Senhor? Você já percebeu que o rei não está mais longe? Você está se preocupando com isso ou está somente assim vivendo à toa? Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus vem, então começarão as bodas. Também para a vinda do Senhor já indicam os sinais desse tempo. E em breve virá a eternidade. Quando Ele aparecer, então irei em sua direção. Diga-me, amigo, você também quer ver o Rei junto comigo? Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus vem, então começarão as bodas. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus vem, então começarão as bodas. Somente a fé em Jesus dá vida e nos leva para essa corrente da vida. Jesus nos redimiu, nos libertou do poder de Satanás e nos colocou no reino celestial. Esta corrente jorra livremente e jorra do lado de Jesus. Esta corrente jorra livremente e sai do seu lado. Ó, preciosa corrente que nos traz plena salvação, jorra livremente a partir de cima para nós. Quando vem, a noite tem que desaparecer. Esta corrente jorra livremente e sai do lado de Jesus. Esta corrente jorra livremente e ainda sai do seu lado. O Espírito e a noiva chamam amigavelmente. Quem tem sede, beba dessa corrente. Venha ao jardim do Senhor que está rico em frutos. Esta corrente jorra livremente e sai do lado de Jesus. Esta corrente jorra livremente e ainda sai do seu lado. Os frutos do Espírito são amor e alegria, também paciência, longanimidade e mansidão. E é parte daqueles que são filhos do Espírito.
esta corrente jorra livremente e sai do lado de Jesus. Essa corrente jorra ainda do seu lado. Esta corrente jorra livremente. Sai do lado de Jesus. Esta corrente jorra livremente e ainda sai do seu lado. Tudo aquilo que tenho, que me é precioso e de valor, não era meu. Ele me deu de presente. Deixa-me utilizar para iluminar o meu caminho. Tem compaixão de mim. Compaixão de mim, ó Senhor. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, somos pessoas esquecidas e fracas. Tem compaixão de nós. Cuida de nós. Nada de bom eu fiz. Jesus me aceitou. Não sou digno do seu amor e da sua graça. Mas foram os meus pecados e a minha culpa que ele carregou. Sim, ele me ama. Eu não posso compreender isso. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia de nós. Cuida de nós. Olhando para ti, eu posso estar consolado, porque tu me revelaste a tua palavra. Preencha-me com teu Espírito e mantenha-me sempre fiel, porque tu me amas, ó Senhor. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia de nós. Cuida de nós. Zieh hinweg den Vorhang, dass ich sehe, was du getan. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, somos pessoas esquecidas e fracas. Sei uns gnädig, halt über uns Tem misericórdia de nós. Cuida de nós. Antes que o irmão Frank nos venha servir com a palavra, eu desejo saudar a todos
desejar as boas-vindas e saudar mundialmente a todos. Todos os irmãos e irmãs, todos os amigos que através da internet estão ligados conosco, que o Senhor possa nos abençoar juntamente nesta manhã, através da sua palavra, falar conosco. Naturalmente, seria bom se vocês pudessem estar aqui hoje, nessa manhã, em Krefeld, mas nós confiamos que o Senhor também, esta aprovação, Ele guiará para o fim. O tempo e a hora não sabemos, mas o Senhor sabe. Ele tem tudo em suas mãos e nós confiamos que Ele fará tudo bem. Lerei uma palavra de Lucas 2, a partir do versículo 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo ungido do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para que com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua preciosa palavra. Simeão viu a salvação. Ele se alegrou. O que tu havia lhe prometido, cumpriu-se diante dos seus olhos. Senhor, abençoa-nos hoje nesta manhã. Fale através da tua palavra a todos os nossos corações, mundialmente, a todos os irmãos e irmãs, a todos os amigos. Diga-nos, fala conosco e ajuda-nos a todos, Senhor. Nós te agradecemos por tua graça, por tua fidelidade, e confiamos
que tu farás tudo bem, no santo nome de Jesus. Amém. Nós somos de coração gratos ao Senhor que podemos ter parte naquilo que Ele está fazendo no presente. E na palavra de introdução nós ouvimos a Simeão, através do Espírito, foi revelado que ele não morreria antes de ter visto o Senhor e ter vivenciado pessoalmente que a promessa que no Antigo Testamento está escrita encontrasse cumprimento e ele a segurasse nos braços e pôde dizer então: agora tu deixas o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, a salvação de Deus. Irmãos e irmãs, prezados amigos, nós estamos num período de tempo muito especial, chegamos a esse período, e o que acontece sobre a terra foi predito, seja com Israel, seja entre os povos ou em geral. Nós repetidamente indicamos, seja em Mateus 24, seja Marcos 13, seja Lucas 21, e em todas as três passagens bíblicas o Senhor fez a exortação séria. Vocês todos podem reler isso ou ler. Ele foi ao Monte das Oliveiras, diretamente em frente ao templo, se sentou. Porque no Monte das Oliveiras? Porque diretamente com vista ao templo. Quem esteve no Monte das Oliveiras sabe precisamente, pode se olhar para baixo e passa pelo jardim do Getsemane, e então vai bem íngreme, uma subida para o monte do templo, e pode-se ver o teto do templo precisamente. 3 vezes nos é dito em Mateus 24, versículo 4, cuidai que ninguém vos engane. Da mesma forma, em Marcos 13, versículo 4 e 5, cuidai para que ninguém vos engane. Da mesma forma, em Lucas 21, versículo 8, cuidai para que ninguém vos engane. Nós somos de coração gratos a Deus, o Senhor, porque Ele predisse o que viria, não somente os sinais dos tempos, com guerras, terremotos, fomes e pragas, com tudo o que viria sobre o globo terrestre, mas também que falsos profetas e falsos cristos apareceriam para dizer isso e aquilo. Ele está aqui, ele está lá. Não creiam, porque assim como o relâmpago sai no Oriente e ilumina até o Ocidente,
assim o retorno de nosso Senhor será. E disto é que se trata na mensagem do tempo do fim, que sejamos preparados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, como naquela época pôde ser dito, como em Lucas 2 é relatado, uma luz para a iluminação dos gentios. Irmãos e irmãs, em Isaías 42, versículo 6 está escrito, uma luz para a iluminação dos gentios. Em Isaías 49, versículo 6, uma luz para a iluminação dos gentios. E se formos então para os Atos Apóstolos 13, então o apóstolo Paulo escreve ao povo de Israel, direcionado, vocês não foram encontrados como dignos para aceitar o que Deus vos preparou. Assim, nós nos voltamos agora aos gentios, porque assim está escrito, eu te fiz para a luz dos gentios, para que a minha salvação chegue até os confins da terra, seja revelado até os confins da terra. O que cada vez me domina, todas as vezes, de novo, é o fato que na primeira vinda do nosso Redentor, haviam pessoas lá que podiam vir como testemunhas, que viram e ouviram e vivenciaram o que naquela época aconteceu. E da mesma forma, é hoje. Naquela época, na primeira vinda de Cristo, se cumpriram todas as profecias que se referiam, agora se cumprem todas as profecias que se referem àquilo que deve acontecer antes do retorno e no retorno do Senhor. Mas como foi naquela época, assim é no tempo de hoje. Os escribas, os fariseus, os rabinos, eles todos fizeram assim adiante como se nada tivesse acontecido. E aquilo, o que aconteceu, eles compreenderam mal e rejeitaram, simplesmente não aceitaram. Eles eram cegos, guiando cegos. Mas o Senhor tinha pessoas sobre a terra aos quais Ele pôde se revelar, de antemão pôde dizer o que aconteceria. E eles estavam lá quando aconteceu. Até os sábios que vieram, os magos que vieram, os pastores no campo, irmãos e irmãs, sempre havia testemunhas daquilo que Deus fez sobre a terra. E então nós vemos também a passagem da crucificação e como o Senhor, Ele ressuscitou e por 40 dias Ele esteve com seus discípulos, não com os escribas, não com os fariseus, com os seus discípulos, e com eles falou sobre o reino de Deus e lhes deu a missão e disse, deveriam esperar até que fossem preenchidos com o poder da altura e
E aconteceu o sobrenatural. O Senhor, Ele subiu ao céu. E então aconteceu o derramamento do Espírito Santo. A fundação da igreja neotestamentária não aconteceu por Pedro e não por Paulo. Aconteceu de forma sobrenatural, que a multidão comprada pelo sangue foi batizada no Espírito e colocada no ministério do Senhor. Sobrenatural aconteceu. Línguas de fogo surgiram e colocaram-se sobre cada um deles e podiam anunciar as grandes obras de Deus. Sobrenatural do nascimento, repetidamente e de novo, todas as vezes, até Paulo pôde testemunhar o que lhe aconteceu no caminho para Damasco. O sobrenatural acontece a partir de Deus, sem que nós saibamos que acontece, mas nós estamos lá quando acontece. Irmãos e irmãs, isso de fato, o poderoso, quando no nosso tempo olhamos, então nós pensamos em certas passagens bíblicas. Nós, de um lado, pensamos em Malaquias 3, versículo 1. Vejam, eu envio o meu mensageiro adiante de ti, que preparará o teu caminho, mas isto é somente a metade do versículo. E aquilo que está escrito naquela época se cumpriu. A segunda parte do versículo. E o anjo da aliança virá ao seu templo. Isto ainda é futuro e se cumprirá, como em Apocalipse 10 e 11 nos é relatado. Irmãos e irmãs, é simplesmente todo-poderoso, como o Espírito de Deus direcionou. Também em Malaquias 4, lá está escrito: eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele trará os corações dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. A primeira promessa se cumpriu e o coração dos pais do Velho Testamento foram trazidos aquilo que os filhos do Novo Testamento pensado para eles, o que lhes foi dado. Para isso eles foram direcionados. Agora se cumpre a segunda parte, que o coração dos verdadeiros filhos de Deus é trazido à fé dos pais de volta. Um Senhor, uma fé, um batismo. E podemos dizer: ó Senhor, lembra-te da aliança que tu fechaste conosco, do sangue que por nós tu derramaste, das promessas que tu nos concedeste. Também isto, Simeão pôde testemunhar, como tu me prometeste. O que Deus prometeu a ti e a mim, o que Deus prometeu a nós. E nós
repetidamente chegamos às mesmas passagens bíblicas e somos gratos que o Senhor, Ele cumpriu as promessas para esse tempo. Pense somente em Atos dos Apóstolos 3, a partir do versículo 19, com referência ao nosso Senhor e Redentor. A este, o céu tem que guardar até os tempos da restauração de tudo aquilo o que Deus disse através dos seus santos profetas. A Ele, ao nosso Senhor e Redentor, o céu tem que ainda guardar até os tempos onde tudo, a partir de Deus, será ordenado, tudo trazido no lugar certo, e a igreja a Assembleia receba com prazer de Deus, porque está na sua vontade, pela graça. Irmãos e irmãs, eu não posso esquecer de mencionar os telefonemas que vieram de todo o mundo. Que Deus, o Senhor, possa conceder graça para que, de fato, todos que nos diversos países estão possam ser preparados e se eu pessoalmente não posso mais viajar, assim Deus cuidou para que a proclamação pode seguir adiante e todos mundialmente podem ser alcançados. No meu chamado e envio, eu tinha 29 anos de idade e em 2 anos e meio eu terei 89 anos. Deus abençoou todos esses anos, acima de pedido e acima da compreensão. Ele abençoou em todos os povos e línguas. Ele abriu portas e corações. E agora nós podemos, pela transmissão, servir ao povo de Deus mundialmente e proclamar a preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Isso está acontecendo diante de nós. E tem que ser mencionado todas as vezes de novo que o irmão Branham, ele recebeu uma direta missão divina para trazer a mensagem bíblica, para colocar as doutrinas bíblicas novamente à luz do candeeiro. E Deus o abençoou de forma poderosa. E a palavra proclamada, ele confirmou. A confirmação divina foi a legitimação visível que aqui um homem enviado por Deus está com a palavra de Deus comissionado para trazer a última mensagem. E o mesmo homem de Deus, ele trouxe a mensagem que ele pôde trazer que pôde ser trazido a todo o mundo. E agora o Senhor finaliza a sua obra com os seus eleitos, e como na primeira vinda de Cristo foi, todos fizeram assim, seguiram adiante, todos escribas, fariseus, saduceus, independentemente de que direção eles estavam anteriormente, todos ficaram naquilo o que anteriormente creiam, mas os eleitos, que os predeterminados por Deus,
aceitaram e receberam e vivenciaram o que o Senhor lhes havia preparado. Deixe-me continuar com aquilo que nós, ontem à noite, de 1 Pedro 1, nós contemplamos, todos nós estamos a par da palavra, mas deixe-me ler alguns versículos adiante de 1 Pedro 1, a partir do versículo 10, 1 Pedro 1, a partir do versículo 10, da qual salvação inquiriram os profetas e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Os profetas, eles profetizaram da graça, do tempo da graça, do dia da salvação. E então, eles pesquisaram quando isso se cumpriria. E então, veio o cumprimento e Deus, todos que estavam determinados, Ele deixou que tivessem parte disso. No versículo 11, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava que o Espírito que neles atuava, que tempo que ele indicava. Irmãos e irmãs, o Espírito de Deus tem que estar atuante em nós para que nós possamos, em relação à palavra prometida, às profecias da Escritura, através do mesmo Espírito, possamos receber revelado, assim como os profetas de antemão, como lhes foi mostrado e revelado. Aqui segue adiante que sofrimento o nosso Senhor teve que passar e também a glória que lhes se havia de seguir. Tudo de antemão foi testemunhado. O sofrimento do nosso Senhor, o morrer, a ressurreição, a ascensão, tudo foi de antemão anunciado e pelos profetas foi predito. E quando o tempo se cumpriu, aconteceu tudo, e agora vem, especialmente no versículo 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, quer dizer, através do seu ministério, mas para nós, para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, pelo poder do Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, a mensagem de salvação, coisas as quais também os anjos também gostariam de atentar. Tão certo quanto os profetas, debaixo da direta inspiração e direcionamento, inspiração do Espírito Santo, assim foi com os apóstolos. Eles estavam sobre a direção do Espírito Santo
sobre a direta inspiração, e por isso nós não temos a ver com a palavra de Paulo ou Pedro, mas sim com a palavra de Deus. E como aqui está escrito, a estes foi revelado que, através do seu ministério, irmãos e irmãs, o que aconteceu através do ministério do irmão Branham foi para ele ou foi para a Assembleia? Deus colocou os ministérios dentro da Assembleia: apóstolos, profetas, pastores, ensinadores e evangelistas. E nenhum que foi colocado por Deus serve a si mesmo. Nenhum apresenta a si mesmo, mas nós estamos a serviço do nosso Senhor e fazemos aquilo para o qual Ele nos determinou. Esta palavra tem um peso especial, aos quais foi revelado que, através do seu ministério, não serviram para si mesmos, mas para vós, irmãos e irmãs. Mundialmente, deveria servir-vos. Essa determinação divina para este período de tempo, que nós estejamos sobre a direta inspiração do Espírito Santo, a palavra revelada possa então ser passada adiante e passar a todos os povos e línguas a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, e exclamar: quem tem um ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Vamos mencionar mais uma vez. Moisés não serviu assim, Abraão não serviu assim. Eles serviram a Deus. Elias serviu a Deus. Todos os profetas estavam no ministério de Deus. Todos os apóstolos. Também o irmão Branham estava diretamente no mistério de Deus, no cumprimento da proclamação determinada para esse período. E ele pôde se referir, pois assim está escrito: eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora é o tempo agradável, agora é o tempo da graça, mas o tempo da graça está chegando ao fim, e então entrará o dia do Senhor. E em muitas passagens bíblicas podemos ler o que o dia do Senhor traz consigo. Mais uma vez, eles não serviram a si mesmos, mas a vós, que agora chegaram à fé, a vós e para vós. O ministério que Deus concedeu estava determinado, e assim vocês aceitarão e receberão aquilo que o Senhor de antemão determinou para nós. Anunciar a mensagem da salvação no poder do Espírito Santo enviado do céu. Assim foi pregado a vós, coisas que até os anjos também gostariam de atentar. Graças seja ao Deus vivo, que podemos ser testemunhos com nossos olhos e ouvidos daquilo
que o Senhor fez no nosso tempo. O que vocês pensam, o que significa para mim de ter conhecido o irmão Branham pessoalmente, ter comido à mesma mesa com ele, ter sido conduzido no mesmo carro dele, nas mesmas reuniões, seja na Europa ou nos Estados Unidos da América, ter estado lá, ter visto, ter ouvido, ter vivenciado juntamente como o atuar sobrenatural de Deus e o dom especial que lhe foi dado, e como a luz sobrenatural desceu, e cada vez a confirmação estava aí que Deus estava presente e estava confirmando a palavra pela graça. Não somente revelou, mas confirmou. Vamos ler adiante em versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ó, que peso cada versículo, cada expressão aqui, porque aceitaram e receberam o que Deus determinou para esse período de tempo. Por isso, porque creem de coração, por isso, então, preparai-vos espiritualmente para progredir, sede sóbrios. Também isso é muito importante. Permanecer sóbrio em todas as coisas. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que maravilhoso. Exclusivamente colocar a esperança na graça. Deus ainda fala conosco. A quem eu mostro misericórdia, eu mostro misericórdia, e aquele de quem tenho compaixão, desse tenho compaixão. Amados irmãos e irmãs, deixe-me ainda dizer algo aqui, que neste contexto faz parte ainda, mas simplesmente é precioso. Nosso Senhor e Redentor, Ele é tudo, se tornou tudo em todos para nós. O Cordeiro de Deus, que carrega os pecados do mundo, que carregou os pecados do mundo. O mediador da nova aliança, o sumo sacerdote, que com seu próprio sangue entrou no lugar santo celestial e nos representa, sim, como advogado. Ele fala por nós, nosso Senhor Redentor, e para todos os campos Ele se preocupou que nós, pela graça, reconhecemos e podemos ver que Ele, em todos os campos, se revela e nos mantém sóbrios na sua graça, e para o caminhar adiante firmes, Ele nos cinge, nos equipa para seguirmos adiante. Então, no versículo 14, nós lemos: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências ou prazeres que antes havia em vossa ignorância. Também aqui, uma exortação muito séria, como filhos obedientes de Deus.
o nosso Redentor foi obediente até a morte na cruz. Vamos, nós que com Cristo fomos crucificados, com Ele, através do batismo, fomos sepultados e com Ele ressuscitamos para uma nova vida. Que também essa escritura em nossas vidas possa se tornar realidade, que como filhos obedientes de Deus, consagramos nossas vidas ao Senhor e estejamos para Ele. E então, vamos diretamente ao versículo 16. Versículo 16, do fim do versículo 15, ainda está escrito: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E então vem o versículo 16: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Simplesmente maravilhoso que Deus se preocupou de tudo, não santificação feita propriamente, mas santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação verdadeira, válida diante de Deus, somente pode acontecer naqueles que creram na palavra da verdade e a receberam. Da mesma forma é com a vontade de Deus. Somente na palavra de Deus, a vontade de Deus nos é revelada. E nós fomos determinados para tudo que o Senhor nos concedeu, que nós vivermos na nossa vida e servirmos a Ele e segui-lo com tudo que o Senhor nos deu. No versículo 17, e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Simplesmente em temor diante de Deus e da sua santa palavra. Então, no versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso, aleluia, glória seja a Deus, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, porque Ele é imaculado, incontaminado, e derramou o seu santo sangue. Nós seremos também imaculados, incontaminados, sem falhas, colocados diante dele, pelo poder do sangue, da palavra e do Espírito de Deus. Uma maravilhosa redenção. Bem-aventurado aquele que aceita e crê tudo aquilo que o Senhor nos preparou, aceita na fé. Vocês percebem, os apóstolos não serviram a si mesmos, mas ao povo de Deus serviram. Com tais cartas, como aqui nós lemos, eles anunciaram todo o conselho de Deus,
de forma breve passaram adiante. Irmãos e irmãs, o que nós devemos falar em relação a isso? Ao nosso Deus cabe toda a glória e o louvor em toda a eternidade. Mais uma vez, versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, louvado e glorificado seja o nosso Senhor. E aqui, versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Já naquela época, irmãos e irmãs, pôde-se falar do fim do tempo. E Pedro, já na primeira pregação, após o derramamento do Espírito Santo, ele pôde dizer: aqui se cumpre o que Deus disse através do profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá que Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Vamos falar livre e abertamente. Foram 2000 anos desde Adão até Abraão. Mais uma vez, 2000 anos de Abraão até o nosso Senhor e Redentor. E agora, novamente, 2000 anos se passaram, 6000 anos, e o 7º milênio será o reinado milenar. Chegamos no fim do tempo da graça. Com Deus, um dia é como 1000 anos na comparação profética, e Deus, o Senhor, no 7º dia, ele trouxe à conclusão a sua obra de criação, e ele traz a sua obra de redenção agora, na 7ª era da igreja. Ele traz a conclusão, e nós agradecemos a Deus, o Senhor, que ele abriu os nossos olhos espirituais, e que nós, como naquela época, Simeão, podemos dizer: então tu deixas o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a salvação de Deus. Nós vemos o cumprimento das profecias bíblicas que para o tempo do fim estavam determinadas. Nós vemos tudo no seu cumprimento. E o que acontece agora, acontece mundialmente. E toda a humanidade foi atenta agora. Forçadamente foi feita atenta, porque a peste não passou ao largo de nenhum país, mas sim levou todos. E todos se perguntam: como continuará? E jamais será assim como era uma vez, como foi uma vez. O tempo do fim foi introduzido, e nós vemos e nós anunciamos mundialmente e falamos repetidamente: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Vamos ler ainda versículo 22, em 1 Pedro 1, versículo 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito
na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Bem-aventurados aqueles de coração puro, porque verão a Deus. Que isto em todos os irmãos e irmãs, sobre toda a terra, em todos os povos e nações, em todos os verdadeiros crentes, possa valer para eles o que está escrito aqui. Qual seja, vamos ler mais uma vez. Purificando vocês que agora ouviram, creem na mensagem bíblica, vocês que creem que Deus enviou o irmão Branham e a palavra profética, a palavra de ensinamento, a palavra evangelística, tudo, seja a parte profética, a parte de ensinamento, a parte evangelística, para revelar tudo isso, todas essas coisas. Se vocês pertencem a esses, então vale essa palavra para vocês, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à palavra, para o amor fraternal não fingido, que em todos os eleitos mundialmente possa acontecer que uma plena purificação pelo sangue, pela palavra, pelo Espírito, em todos os eleitos possa acontecer, e aconteceu e ainda acontecerá. Amai-vos, que também o amor fraternal possa se tornar revelado, como aqui está escrito, para o amor fraternal, então purificados. Então amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra viva de Deus e que permanece para sempre. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. A palavra é a semente e a palavra foi colocada dentro de nós. E como Ele mesmo disse, cada semente traz de acordo com a sua espécie. E tão certo como somente semeamos a palavra, tão certo quanto semeamos somente o puro trigo, tão certo o puro trigo estará pronto, sim, sobremaduro estará. E se eu ainda posso dizer isso mais uma vez, irmãos e irmãs, é assim que vivências sobrenaturais permanecem dia e de noite em toda a eternidade. Da mesma forma, a vivência com o campo de trigo já amarelo como ouro, porque e se esse salão fosse o campo de trigo, então a ceifeira estava aqui, a ceifeira novinha estava aqui, à minha esquerda. Irmãos e irmãs, a poderosa voz do Senhor, meu servo, essa ceifeira é determinada para ti, para trazer a colheita. Vocês conhecem todos a vivência. E nós agradecemos a Deus, o Senhor, também isto. Eu há pouco disse, quando o irmão Branham viu o campo de trigo, ele ainda viu a erva daninha no meio do trigo. Mas então se cumpriu a palavra, o Senhor enviou os seus anjos para
arrancar a erva daninha, e quando a colheita for trazida, absolutamente nenhuma erva daninha será colhida. 100% puro trigo, pela graça do nosso Deus. Amados, o tempo está próximo, sim. O retorno do Senhor está próximo. Vamos falar mais uma vez. Deus, o Senhor, Ele determinou esse período especial para que todos os eleitos recebam parte naquilo que Ele está fazendo no presente, que Ele chamou para fora, separou, purificou, que sejam purificados e preparados, que permaneçam sóbrios e sirvam o Senhor na fé e na obediência. E tão certo quanto a última mensagem foi precursora da vinda do Senhor, então eu gostaria de dizer, de fato, para passar adiante de novo o testemunho de Simeão. Senhor, então tu deixas o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram o cumprimento daquilo que tu determinastes e prometestes. Porque a última mensagem foi carregada por toda a terra e todos têm a possibilidade de tomarem suas decisões e crerem e na obediência servir ao Senhor, e juntos nós, sem mancha e sem ruga, apareceremos diante do Senhor, lavados no sangue do Cordeiro, purificados na palavra de Deus, santificados na verdade que Deus nos revelou. Que todos, mundialmente, sejam abençoados. É meu desejo e a minha oração, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos ainda orar. Senhor, Todo-Poderoso Deus, eu te agradeço de todo o coração pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Eu te agradeço pela plena concordância de todos os profetas, de todos os apóstolos. Eu te agradeço que tu abrisse os nossos olhos e abrisse os nossos corações. Sim, tu nos deste a revelação de Jesus Cristo pela graça. Mais uma vez, eu te agradeço que eu pude ser testemunha com os meus olhos e ouvidos daquilo que tu fizeste no nosso tempo. Abençoe mundialmente e venha em breve. A ti, ao único Deus, seja a honra e o louvor trazidos no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Para a Bíblia, para a cidade de Deus, lá para a liberdade do céu. Oh, que felicidade bem-aventurada! De volta da confusão,
para a luz da palavra. Jesus está guiando a sua Assembleia de volta para a Bíblia, indo para a luz na palavra. Seja a nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. Para a Bíblia, que alegra ao Salvador. Jesus chama os seus. Ouça a sua voz ainda hoje. Nossos pais muitas vezes ansiavam quando moravam em Babel. Nós alcançamos onde rege a unidade. De volta para a Bíblia. Para a luz na palavra, seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. De volta para a Bíblia. Acaba toda a separação. Saindo de Babel para Sião. Oh, que caminhada abençoada. Oh, há quanto tempo nós já buscávamos, ansiávamos pela luz. Agora, ao anoitecer, encontramos como a palavra prometeu. De volta para a Bíblia. Lá para a luz da palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. De volta para a Bíblia. Seguindo o chamado do Senhor. Indo para as palavras do Salvador. Nós seguimos com prazer. Jamais nos apartar dele, que nos libertou tão maravilhosamente. Natureza divina aqui na terra. Oh, que bem-aventurança! De volta para a Bíblia, lá para a luz na palavra.